Meus irmãos, boa noite. Que bom que nós podemos estar juntos para adorar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 8. Vamos nos colocar de pé, fazer a leitura deste salmo. Salmos 8. Um salmo que fala sobre a majestade de Deus, o quanto Deus é magnífico, o quanto em toda a terra se exalta o nome do Senhor. Salmo 8. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Vamos o 9 juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Podei-vos assentar, nós vamos orar nesse instante ao Senhor. Pai santo e querido, obrigado, Deus, pela imensa oportunidade que o Senhor nos dá de adorar o Senhor, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face, Deus. Como é bom, ó Deus, podermos abrir os nossos lábios em adoração, em louvor, em exaltação ao Teu santo nome. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, ó Deus. E que o Teu nome seja glorificado, Deus, através da nossa vida nessa noite. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Leva-nos, ó Pai, ao verdadeiro quebrantamento. Leva-nos a nos arrependermos dos nossos erros e dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos onde e como temos errado. Senhor, Deus eterno, ajuda-nos, ó Deus, a ver o quanto nós precisamos, ó Deus, buscar mais da Tua presença, mais do Teu cuidado e mais do Teu amor. Convença-nos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, e ensina-nos, ó Pai, a confessarmos verdadeiramente os nossos pecados, a nos colocarmos, ó Deus, diante de Ti, em adoração, com coração puro, com coração limpo, pois o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Louvado, engrandecido e exaltado seja o santo nome do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com a equipe de louvor. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé para adorar e bendizer esse Deus que é maravilhoso. É esse que nós vamos servir nessa noite. Oi, som. Oi. Teu imenso
mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre.
contigo eu vou, por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Senhor Deus, nós pertencemos ao Senhor, Pai. Por isso nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para bendizer e exaltar ao nome do Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz grandes maravilhas em nossas vidas, Pai. Por isso que nós adoramos ao Seu nome, porque o Senhor é bendito, o Senhor é bondoso, ó Pai. Nós só temos coisas boas para falar do Senhor, Pai. Receba o nosso louvor que foi de coração, Deus. Receba como cheiro suave as Suas narinas, Deus. Pai, que cada pessoa que entrou por essas portas possa realmente sentir o Teu Espírito Santo do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala nos nossos corações através da mensagem, ó Deus. Fale, ó Pai, aquilo que Tu queres, não aquilo que o nosso coração deseja, mas aquilo que o Senhor quer falar para os nossos corações, Deus. Nos transforme, ó Pai, pessoas melhores. Nos faça, ó Pai, remover a pedra a cada dia que temos, ó Pai. Nos faça pessoas que transformam este mundo, ó Pai. Pessoas que falam o Teu amor, falam o Teu evangelho a qualquer pessoa, Deus. Que nós não venhamos envergonhar de falar de Ti, Pai. Do Teu amor, daquilo que o Senhor é, Pai. Em nome
do Senhor Jesus, abençoe os dizimistas, os ofertantes. Continue, ó Pai, prosperando a vida deles, ó Pai. Dando, ó Pai, o alimento de cada dia para cada pessoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, uma das grandes formas de descansar em Deus e colocar nossa vida nos braços dele é meditando e entendendo a palavra do Senhor, aquilo que ele tem para o nosso coração e para a nossa vida. Aqueles que nos visitam, desde já eu agradeço sua presença, volte sempre, você é muito bem-vindo aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 2. Nós leremos os versículos 20 e 21. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre algumas formas ou aquilo que precisa ter o obreiro de Deus, o obreiro aprovado, servo aprovado de Deus. E serve essa palavra para todos nós que somos e servimos ao Senhor Jesus Cristo. Ele dá um exemplo aqui de uma cozinha que é conhecida de todos nós. Todas as pessoas que estão aqui sabem muito bem como que funciona uma cozinha. E o apóstolo Paulo usa este exemplo para falar com Timóteo a respeito do obreiro aprovado. Versículo 20 e 21 de 2 Timóteo 2 diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Pai santo e querido, obrigado, Deus, pela tua palavra, porque o Senhor é poderoso para falar a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, fale-nos, ó Deus, nesta noite com clareza, com objetividade, que possamos, ó Deus, estar esclarecidos diante daquilo que o Senhor quer dizer a nós, e que possamos praticar a tua palavra com alegria em nosso coração. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, lá na cozinha da sua casa, e eu acredito que todo mundo tem uma cozinha em casa, ou mesmo que seja uma pequena cozinha, você tem uma cozinha. Mesmo que você não seja de cozinhar em casa, você tem lá uma cozinha. Mesmo que você tenha o costume de não utilizar muito aquilo que está na sua cozinha, você tem uma cozinha. E geralmente lá na cozinha da sua casa, você tem as vasilhas que você mais tem carinho por elas, respeito por elas, nem sei se é esse o nome certo. As vasilhas que você tem mais ciúmes, talvez nos últimos tempos, são as vasilhas de uma certa marca que as pessoas gostam muito de vender, porque ele também gosta de ter em casa. Então ele não vende porque ele gosta de vender e ganhar dinheiro, ele vende porque ele quer ter. Então ele vende para ganhar dinheiro e comprar as dele, não é assim? Mas geralmente toda cozinha tem algumas vasilhas especiais, que são usadas quando chegam visitas,
quando vem a pessoa importante à sua casa, né? Alguns vão dizer e até brincar em algumas oportunidades, dizendo assim: mas você nunca tira essa vasilha daí, agora que fulano vai vir aqui, você vai tirar. Geralmente são aquelas vasilhas de vidro, aqueles copos mais bonitos que estão ali no seu armário, ou se você for uma pessoa mais chique, numa cristaleira. Aí você então, no dia que recebe uma visita, você tira aquelas vasilhas mais bonitas, coloca na mesa para servir aquela visita. Em algumas casas onde eu já cheguei, e de repente eu falei assim: você me dá um copo com água? Aí de repente o menino ou a moça da casa foi lá na cozinha pegar a água, e ele vai e pega aquele copo, né, de milho, ou copo de azeitona, né, e ele traz. De repente a mãe ou o pai vê, fica assustado: menino, esse copo não. É como se fosse: esse copo é só para os de casa, é só para os sugismundo aqui de casa que pode desse copo, né? É quase isso. Por isso que lá em casa a gente não gosta muito de guardar esses copos, para não correr esse risco, né? A gente deixa eles de lado e dá de presente para quem gosta de fazer algumas artes, né, com eles. Mas toda cozinha é assim, você já reparou? Em algumas vasilhas especiais. Tem ali a sua vasilhinha que alguns gostam de colocar em cima da pia, né, para ser o lixo, onde você vai jogar o lixo, né? Tem outras vasilhas que você geralmente joga, ou só passa a comida da panela por ela e depois coloca na vasilha mais chique, né? Eu lembro que na casa dos meus pais tinham, quando eu ainda morava com eles, tinha uma panela que minha mãe gostava muito de fazer arroz nessa panela. Eu também a gostava, Maiara também gostava, todo mundo entendia olhar para aquela panela, é a panela de arroz. Mas não era a panela ideal para você pegar o arroz pronto e levar para cima da mesa. Então você tirava daquela panela, que era tão boa para fazer arroz, mas para a mesa você tinha que colocar numa outra travessa, bonitinha, né? Parecendo assim um serviço de restaurante. O que Deus está dizendo para Timóteo, para esse jovem pastor, e que serve para todos nós, e o que o apóstolo Paulo está dizendo para ele, ele está dizendo para ele assim: Timóteo, torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor. Deu para você entender? Deu, não deu? O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é: você, servo de Deus, precisa ser como aquela vasilha que a dona da cozinha tem ciúme, e que ela usa para servir a melhor refeição para quando chega a visita. A vasilha vistosa, bonita, aquela vasilha que deixa as pessoas assim: nossa, que mesa arrumada. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo simplesmente isso: torne-se um recipiente que Deus possa oferecer o que há de melhor. Seja alguma pessoa, ou seja o recipiente que Deus vai colocar em cima da mesa para oferecer o que há de melhor da sua refeição aos convidados, para abençoá-los. É aqui que entra uma pergunta muito importante para nós: você tem sido um recipiente que Deus tem oferecido o que há de melhor? E a pergunta continua: nas redes sociais, no seu status, naquilo que você apresenta para o mundo, quando você se mostra ali para o mundo, você é um recipiente que está oferecendo o que há de melhor em Deus para o mundo? Essa é a pergunta que o texto traz para nós. E essa é a atenção que Deus está chamando para nós. Talvez você tenha sido um recipiente que tem oferecido para o mundo sua beleza, o quanto você é uma pessoa legal, o quanto você é uma pessoa descolada, o quanto você é uma pessoa que todo mundo curte o que você faz, mas não tem sido usado como alguém
que se apresenta para o mundo como um recipiente que Deus oferece o que há de melhor. E é disso que o texto está tratando. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: esforce-se para ser um vaso de honra, um vaso de bênção, um vaso santificado, diz ele no texto, um vaso pronto, um vaso idôneo para uso do Senhor, não a propaganda da sua vida. Não para mostrar ao mundo quem você é, o quanto é feliz, o quanto é triste, o quanto é uma pessoa chateada com tudo e com todos, mas sirva para ser um vaso de honra. E é isso que você é? Essa é a pergunta que o texto faz. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há de madeira, há de barro, alguns são para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém, olha o que ele está dizendo, se alguém se purificar dos erros, preste bastante atenção nisso, se alguém se purificar destes erros, ele será um utensílio para honra, mas tem que deixar os erros. Tem que deixar o pecado. Então, na igreja de Deus, nós vamos encontrar vasos de honra e vasos de desonra. Dentro da igreja, você vai encontrar o joio e vai encontrar o trigo. Você vai encontrar vasos que estão sendo usados como um recipiente para oferecer o que há de melhor em Deus para o mundo, e você vai encontrar dentro da igreja pessoas que estão desonrando Deus com a própria vida, pelo jeito e a forma como ele vive. Ele é um vaso de desonra. E alguns desonram a Deus na igreja pelos conceitos que eles têm de si mesmo, pelos conceitos corruptos que ele tem sobre a cultura, pelos conceitos e a vida perversa que ele tem levado. Então a vida dele, de intimidade dele, ou de falta de intimidade com Deus, vai acabar revelando diante do mundo que ele é um vaso de desonra, pelo comportamento, por aquilo que diz, por aquilo que fala, pela maneira que se comporta, pelos lugares que frequenta. E ele vai se mostrar cada vez mais que é um vaso de desonra. Outras pessoas, ao contrário dessas que desonram, serão um vaso de honra, porque o exemplo dele, o testemunho dele, a boa conduta dele também será vista. E ele tem lutado, como diz o texto, o apóstolo Paulo está dizendo assim: esforce-se, Timóteo, para se purificar dos erros, então você vai ser um vaso de honra. Você vai ser uma bela travessa que oferece o que há de melhor aos convidados. Aquela travessa especial. E geralmente essas travessas especiais, eu não sei na sua casa, mas na minha assim, elas ficam na parte mais alta do armário, onde é de difícil acesso, de vez em quando alguém vai lá pegar. Não sei na sua casa, mas na minha sim. As vasilhas do dia a dia, fica ali tudo acessível, costuma nem voltar para o armário. E são essas vasilhas que as pessoas surram com bombril. É essas que dá para usar para tudo. Pega ela para esquentar água, pega ela, esquenta o leite, pega ela, esquenta... Tudo é nela. Mas se for para servir ou para mostrar ali em cima da mesa algo bonito, ela não serve. Ela vai ser batida para todo lado, mas ela vai ficar na cozinha. Ela não serve para se oferecer o que há de melhor. É usado como exemplo para muitas vezes mudança, transformação. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, meus irmãos: numa grande casa tem de todo tipo de utensílio. Numa grande igreja ou na igreja de Deus, no mundo em que nós vivemos, há todo tipo de gente, de diferentes formas. Existe gente que é igual ouro, raro. Existe gente que é igual prata, igual madeira, igual barro.
E alguns desses são para honra e outros são para desonra. Alguns nasceram para serem usados e lutam por isso, para serem usados como uma bênção nas mãos de Deus, e outros, ao contrário, por não se purificarem, é o que o texto diz, por não se purificarem dos seus erros, são de desonra. O que o texto está dizendo para nós é que uma pessoa deve se purificar antes de ser um vaso de honra. Tem muita gente querendo ser usado por Deus como um vaso de honra, mas ele não se purifica dos erros. Ele não está pronto, ele não está preparado, ele quer ser usado por Deus, ele quer ser um canal de bênção, mas ele não consegue ser um canal de bênção porque ele não quer se purificar daquilo que ele faz de errado, das mentiras, dos pecados, daquilo que a mente cria, da raiva, da inveja, do ódio, dos pecados sexuais. Ele não quer se purificar disso, ele não quer lutar contra isso. Então, ele não será um vaso de honra, porque se ele não se purificar, ele não será usado como vaso de honra. Purificar de quê? Dos erros que são introduzidos na igreja. Olha o versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Afaste-se da injustiça, fique com firme fundamento. A gente precisa se purificar dos erros que são introduzidos na nossa vida, pela cultura, pelos pensamentos corruptos, pela prostituição que o mundo faz da própria palavra. Quantas vezes a palavra chega diante de você prostituída, de forma que lhe agrada os ouvidos, mas a palavra de Deus, todas as vezes que eu a ouvi e você a ouvir, ela falará contra a sua vida, ela vai pedir para você mudar de vida, para você colocar a sua vida em ordem. Nós precisamos nos purificar de quais erros? Das iniquidades. Cristo deu a si mesmo por nós, e ele carregou, ou ele remiu toda a iniquidade ali naquela cruz, mas muitas vezes a gente continua carregando iniquidades. E quando a gente fala sobre a iniquidade, a gente está falando sobre a maldade do pecado, sobre alguém que já conhece o que é certo, já conhece o que é errado e insiste no mesmo erro. Isso é iniquidade. Alguém que continua voltando ao vômito como cão, como diz Pedro. Alguém que volta para o mesmo pecado é como o cachorro que você às vezes tem, um animal em casa ou já teve, e você viu isso acontecendo. O cachorro vai lá, está se sentindo mal, ele come um pouquinho de mato ou alguma erva para ele conseguir vomitar. Então ele vai e joga para fora aquilo que estava fazendo mal. Mas se você não ir lá e limpar rápido, o que o cachorro faz? Ele volta lá e lambe tudo. Pedro vai dizer que o crente, o servo de Deus, que volta a cometer o mesmo pecado, é a mesma nojeira de um cachorro que jogou o que fazia mal fora e voltou e comeu de novo. Então, pessoas querem ser usadas como vaso de honra, mas não querem se purificar das suas iniquidades, não querem largar os seus erros. Eu quero ser usado por Deus, alguns dizem, mas ele não larga o pecado. Eu quero sentir Deus, alguns dizem, mas ele não larga o pecado. Alguns vão dizer, eu estou me sentindo frio, mas ele não se afasta do pecado. Ele continua perto do pecado, ele continua abraçando a iniquidade, ele continua insistindo nos erros. Tem uma historinha de um caçador que foi até a floresta, e ele foi lá caçar um urso, porque ele queria um casaco de pele. E quando ele estava com o urso na mira, pronto para atirar, naquele leve respirar, antes de puxar o gatilho,
O urso o viu. Então o urso olha para ele de longe e fala assim: peraí. Aí o caçador espera. Ele fala: para que atirar se a gente pode conversar? Vamos negociar, o que você quer? Ele falou assim: eu quero um belo casaco de pele para me aquecer. O urso falou: tranquilo, eu só quero um estômago cheio. Dá para a gente conversar. Vamos conversar? Caçador: vamos. Então eles se sentaram para conversar. Depois de alguns minutos, o urso volta para a floresta sozinho. A arma estava no chão. E tem muita gente que está assim, dialogando com o pecado. E quando você fica dialogando com o pecado, ele te engole. Ele te carrega. Ele te abraça. O urso saiu satisfeito, estômago cheio. E o homem também, né? Agora ele estava coberto por um belo casaco. E tem muita gente que quer ser honrado, mas ele não quer matar o pecado dele. Aquilo que é, o que atrapalha a vida dele. Ele quer ter diálogo com o diabo, com os desejos. E a Bíblia vai dizer para nós que eu e você, olha o versículo 22, porque é desses erros aqui que ele está falando. Isso vai servir para muitos dos que estão aqui nessa noite, mas para todos. Olha o versículo 22. Fuja das paixões da mocidade. Fuja das paixões, dos desejos da juventude. Fuja dos desejos da juventude. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem Timóteo: fuja das paixões da mocidade, necessariamente ele está dizendo o seguinte: persiga a retidão de uma vida madura. Amadureça, Timóteo. Fuja dos desejos, daquilo que faz brilhar os olhos de um moço, de uma moça, aquilo que a jovem está achando que é bom. Fuja. Mas tem muita gente adulto que ainda persegue desejos da mocidade, por incrível que pareça. Nosso país é tido como um país onde a maioria dos jovens casados, principalmente os homens, não amadureceram. Onde durante a pandemia, ou a quarentena, na pandemia nós ainda estamos, muitos desses jovens, em vez de se prepararem com as suas Bíblias, em uma vida de oração para conduzir a esposa, para conduzir os filhos a uma vida com Deus, durante o tempo em que eles não podiam se reunir na igreja, os camaradas estavam simplesmente tentando zerar mais um jogo no seu PlayStation. São coisas e paixões de uma juventude, de alguém que não perseguiu a maturidade, que quis o casamento, muitas vezes para ter sexo, mas não para formar uma família. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz. Siga aquilo que realmente tem sentido. Combata, lute contra os desejos da sua alma. É assim que você vai ser usado como um vaso de honra. Dificilmente alguém vai ser usado como um vaso de honra se tudo que ele conhece, tudo que ele sabe, tudo que ele entende é só mais uma maneira de passar naquele jogo. Se tudo que ele conhece, ou o lugar onde ele mais se destaca, é no Free Fire. Mas na vida, no pegar no pesado, no enfrentar a vida, ele não sabe nada. Ele não sabe nada quando vem o estresse, quando vem a depressão, quando vem a dor, quando vem a angústia, quando vem a perda de alguém. Porque a vida não é um joguinho.
A vida não é essa brincadeira. Então o apóstolo Paulo diz: você quer ser usado como um vaso de honra? Purifique-se dos erros. Que erros? Desejos de uma juventude. Quais são os desejos que você ainda carrega como jovem, você que é jovem? E talvez sua vida já ganhou nortes ou caminhos muito mais sérios. Você já é pai, você já é mãe. Você já tem uma vida, é noivo, é noiva. Você está se preparando e pensando no casamento. Você não está mais naquele namorico, só de beijo mais. Você já está pensando num casamento. Porque não dá mais para viver essa vida aqui. E você está ainda vivendo os desejos da juventude. Persiga a vida de uma pessoa madura. Entenda o que é a vida séria. Persiga a retidão, ou então o urso vai te engolir. É o que vai acontecer, porque você está dialogando com o pecado. Meus irmãos, o apóstolo Paulo então vai dizer para Timóteo: na igreja, meu querido jovem, há vasos de honra e vasos de desonra. Na igreja, uma pessoa que se purificar vai ser um vaso de honra, mas quem não se purificar será um vaso de desonra. Terceiro lugar, cada vaso que Deus usa, é o que o apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo, cada vaso que ele usa deve ser qualificado. Cada vaso que Deus pegar para usar, ele vai pegar aquele que é qualificado, aquele que está à disposição para ser usado, aquele que está pronto para ser colocado em cima da mesa. Dificilmente você vai ver uma dona de casa caprichosa na cozinha, colocando qualquer vasilha numa mesa para os convidados, a não ser que ela não tenha outra opção. Ainda quando eu era licenciado, no ano de 2009, eu fui visitar uma casa lá em Chonim, lá em Bugre, desculpa. E quando eu fui visitar essa casa depois da escola dominical, a dona da casa tinha preparado um belo de um frango. Mas na casa dela, a casa dela era tão baixa, que eu tive que entrar abaixado. Você está entendendo, né? Era um casebre, bem casebre mesmo. Então eu passei por aquela porta abaixada e lá dentro, quem estava comigo, que era um pouquinho mais alto lá dentro, mas não era tanta coisa assim não. Uma casa dos telhados todos escuros por causa do fogão a lenha. Ela então preparou naquele dia um frango para nós, lá do quintal dela mesmo. E quando ela arrumou a mesa dela, o frango estava numa bela vasilha. Talvez a melhor que ela tinha, eu não sei, mas era uma vasilha muito bonita. O arroz dela estava numa bela vasilha, em cima da mesa. O feijão feito no fogão a lenha, uma delícia, estava numa bela vasilha. As vasilhas que ela usou lá no fogão a lenha, estavam lá fora. Mas quando ela veio servir, ela colocou nas melhores que ela tinha. Meus irmãos, Deus vai usar as melhores vasilhas. E se você não tem se qualificado, e se você não tem se purificado dos erros, você não vai ser usado por Deus. E se você for usado, vai ser usado como aquele exemplo, que muita mãe sempre pegou aquele rapazinho e falou assim: tá vendo, meu filho? Não faça como ele. Que você não seja assim. Que você busque ser um vaso de honra. Se alguém, diz o texto, se alguém se purificar dos seus erros, será utensílio para honra, santificado e útil para o seu Senhor. Se purificar. Como que nós fazemos isso?
através de uma das doutrinas que a gente ensina e prega, a santificação. A Bíblia nos diz que a santificação é a preparação para toda boa obra. Se alguém quer ser usado por Deus e quer ser uma árvore que dá bons frutos, ele precisa ser santificado. Você precisa se purificar dos erros. A Bíblia Sagrada em Mateus 7, 18 e 12, 33 vai dizer para nós que não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Alguém que não está purificado, ele não dará bons frutos. Não tem como. Pelo fruto, diz as Escrituras, é que se conhece a árvore. É pelo comportamento, é pelo que a pessoa apresenta, é pela forma como a pessoa reage às situações da vida, é pelo domínio próprio que ele tem ou não. É assim que se conhece uma árvore. Luiz Berkoff usa uma figura diferente, ele usa a figura do recém-nascido para explicar ao que ele chama de alfabetização espiritual, ou como nós conhecemos a santificação. Ele diz assim: uma criança recém-nascida é salvo, exceções, perfeita em suas partes, mas não está no grau do desenvolvimento ao qual foi destinado. Justamente assim, o novo convertido é perfeito em suas partes, como um recém-nascido. Mas, na presente vida, ele continua imperfeito no grau de desenvolvimento espiritual. A criança nasce, até onde nós entendemos, perfeita em todas as suas partes, mas ele ainda vai desenvolvendo, até ser um adulto, uma criança perfeita, que fala, que anda, que pensa por si só, que toma as decisões. Assim é o crente. Ele começa a vida dele com Deus, está ali, até onde a gente vê, parece perfeito, mas ele precisa desenvolver a salvação dele em Cristo Jesus. Ele vai se purificando, ele vai se tornando melhor. A santificação, então, meus irmãos, é uma mudança gradual. Ela precisa acontecer, é uma mudança gradual do nosso caráter. É daquele tipo que alguém olha para você, e eu estou dizendo no bom sentido, e diz assim: quem te viu, quem te vê, hein? Que mudança! Que transformação! Nossa! Você, mudou da água para o vinho. Isso é a santificação. É você ser revestido de uma caminhada com Deus e de uma vida com Deus, onde você se despoja do velho homem e se reveste do novo homem nascido para Deus. Tem muita gente querendo ser usado por Deus, mas não se purifica, não muda, não ora, não busca, mas ele quer ser usado por Deus. Você só será usado como um vaso de honra se você passar pelo caminho da mudança, do arrependimento, da confissão de pecados, de andar com Deus. A santificação, meus irmãos, é uma guerra contínua, muito maior do que a guerra contra o coronavírus. Você pode usar o álcool em gel o tanto que você quiser, o dia todo, pode usar sua máscara, pode ficar distante, isolado do mundo, tentando lutar contra esse vírus, mas a santificação é uma guerra que você vai ter com máscara, sem máscara, com álcool em gel, sem álcool em gel, e até morando sozinho, longe de todos, porque é uma guerra contra o velho homem, contra o pecado. Essa é a guerra que você trava.
é a guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. E você precisa se fortalecer para vencer essa batalha. Ou então, você não será um vaso para honra. E essa é uma batalha que você trava nas atitudes, nos pensamentos, no coração, na mente, todos os dias. A santificação é uma batalha que você trava contra a inveja que de repente vem no seu coração, contra os desejos carnais, contra os desejos profundos do seu coração que ninguém conhece, que ninguém vê. Mas a Bíblia vai afirmar para nós, e é o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: a santificação é a preparação para toda boa obra. Sem santificação, você não será um vaso de honra. Sem luta constante por ser um utensílio de honra, não haverá de Deus ir lá no armário buscar você para usá-lo poderosamente. Deus não vai usar a sua vida sem a santificação, sem essa luta por crescimento espiritual. Nós jamais seremos utensílios, irmãos. É o que o texto está dizendo. Eu e você jamais seremos utensílios úteis, no sentido de servirmos aos propósitos de Deus, em oferecer o que há de melhor de Deus, sem santificação, sem purificar a nossa vida. E a santificação não é um melhoramento diante dos padrões do mundo. Às vezes a gente confunde santificação como se fosse um melhoramento da vida. Mas a santificação é levar a minha vida e a sua a sermos conforme Cristo Jesus. E isso é muito mais do que um melhoramento deste mundo. É nos levar para viver uma vida porque nós somos eleitos, porque nós somos escolhidos, para sermos conformes à imagem de Cristo, para sermos conformes Cristo foi, imitadores de Deus. E é assim que eu e você nos tornamos vasos de honra. Versículo 21. Se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Se você é de Deus, meus irmãos, você precisa lutar e se esforçar para se santificar dos erros. Nesse caminho, eu vou te dar alguns exemplos, talvez, do que você precisa fazer. Talvez você precise abrir mão das suas amizades, ou de algumas das suas amizades, que não te ajudam a se purificar dos erros. Talvez o caminho que você precisa traçar é um caminho onde você cancelará a sua assinatura do Netflix. Talvez o seu caminho a ser traçado é você excluir as suas redes sociais. Talvez o caminho que você precisa traçar é tomar uma decisão séria de apagar do seu celular todos os jogos ou todos os sites de compras que tem no seu celular. Talvez você precisa vender o seu videogame e comprar algo que seja útil para dentro da sua casa. O valor de um videogame dá para comprar bastante coisa para dentro de casa. E às vezes algo que você precisa muito. Talvez o que você precisa é parar de ler alguns livros que você lê com tanta vontade e desejo, e ler somente, até que este ano termine, a Bíblia, insistentemente lendo a palavra. Porque você não tem lido a Bíblia. Talvez o caminho que você precisa é o caminho de você ter um coração mais humilde.
quando a sua esposa chega para falar algo com você, ou quando o seu marido fala, ou quando o seu pai fala, ou quando sua mãe fala. Você precisa abrir mão do seu orgulho. E isso é se purificar dos seus erros. Talvez você precisa colocar uma tranca na boca, porque toda oportunidade que você tem, você desce a lenha nas pessoas. Você fala mal das pessoas. Uma das coisas que tem me feito, às vezes, fechar os meus lábios diante de desejos e vontade de falar algumas coisas, é eu me lembrar que esta vida é passageira. Que em breve, tarde ou cedo, Deus nos levará desse mundo. E Ele vai se aproximar de mim e Ele vai pedir contas de tudo que eu disse, de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei, de tudo que eu pensei, de todo modo como eu agi. Ele vai pedir contas. Porque a Bíblia diz que eu e você teremos que prestar contas a Deus de tudo. Cada passadinha de dedo no smartphone, cada curtida, cada vez que eu e você postamos alguma coisa querendo ser visto pelos homens, elogiado pelas pessoas, com desejo de ser aquela pessoa famosa, cada uma dessas coisas Deus nos pedirá contas. Cada mentira que eu contei, cada vez que eu fui lá e quis mostrar para o mundo todo que eu estava feliz, quando na verdade não estava, Deus pedirá contas. Mas você quer ser usado nessa vida, eu creio, como um vaso de honra diante de Deus. Então, se você quer, Deus diz qual é o caminho: purifique-se dos seus erros. Quais são os seus erros? Do que você precisa se purificar? A Bíblia Sagrada nos diz que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós vamos orar nesse instante e vamos clamar a Deus que nos ajude nessa tarefa tão complicada e tão difícil de lutarmos para sermos um vaso de honra. Pai santo e querido, Pai, nós estamos aqui nesta noite, Deus, diante da Tua palavra, em uma realidade tal, ó Deus, as Escrituras estão nos pedindo, está nos dizendo, que nós precisamos, Deus, nos purificar dos nossos erros, Pai, para que nós sejamos usados como vaso de honra, Deus. Tua palavra está nos dizendo, para ser um vaso de honra, é preciso se purificar dos erros. Para ser um vaso de honra, é preciso ter uma vida real com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de proximidade com Deus. Ó Deus, nós queremos ser esse vaso, Deus, de honra. Esse vaso, Deus, que é oferecido para ser colocado, Deus, e ser usado pelo Senhor para oferecer o que é melhor. Ó Pai Santo, nós queremos ser vasos de honra, vaso de bênção, Deus, vaso capaz de levar essa mensagem do Senhor ao mundo todo, meu Deus. Um vaso de honra em Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos os nossos erros, a entendermos, ó Deus, os nossos erros, a sabermos onde nós temos falhado e como nós temos falhado, Deus. Faça-nos, Deus, vaso de honra, vaso de bênção nas Tuas mãos, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a honrarmos o Teu nome, a conseguirmos, ó Deus, nos purificar dos erros, para sermos úteis ao nosso possuidor. Ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Nós vamos ouvir o final de um dos hinos do nosso inário, que fala sobre ser um vaso de bênção. Depois nós receberemos também a bênção do Senhor sobre a nossa vida.
de amor, eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Vamos nos colocar de pé e que a graça do Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consagração do Espírito Santo repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe e até mais.